Olá, meus jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como foi o dia de hoje? Deixa abaixo no seu comentário, porque no mercado não mexeu com ninguém. Mercado fechando no 0 a 0 aqui no Brasil, nos Estados Unidos um pouco diferente, S&P 500 e Nasdaq subindo próximo de 0,5% e Dow Jones e Russell 2000 igual aqui no Brasil, próximo do 0 a 0. O grande destaque do dia foram novamente os papéis das americanas. Amer 3, no último pregão, chegou a subir quase 200% após a empresa reportar um lucro de mais de 10 bilhões de reais. Aí você vai me perguntar, nossa, não diziam que as americanas ia falir, ia quebrar, não sei o que lá? Como é que ela deu um lucro de 10 bilhões em um trimestre? É isso que eu vou mostrar para vocês neste vídeo e vou dar minha opinião também do que esperar do papel nas cenas dos próximos capítulos. Lembrando, varejo, ele é um setor muito grande. Se a gente botar, por exemplo, as americanas para buscar o setor que ela está, nós vamos ver que o setor é comércio e subsetor produtos diversos. Quando vamos no subsetor, são poucas empresas listadas. Espaço Laser, a própria Americanas, Grupo SBF, Lojas Quero Quero e Pets. Na minha opinião, dessas 5 aqui, a única que se salva um pouco são as ações do Grupo SBF. Mas, por exemplo, se formos olhar mais abrangente, que é o setor, nós vamos ver várias outras companhias, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Dentre essas empresas, eu destaco a Allied. Então, por exemplo, nós temos a Allied em uma situação, nós temos no setor também de varejo, de comércio, as lojas Renner. Essas duas companhias têm uma situação que eu posso chamar de uma situação boa, uma situação financeira mais confortável. É o contrário do que, por exemplo, Americanas, Casas Bahia, Via Varejo e essas que geralmente o povo arruma mais confusão. Então, as americanas, meus amigos, os fundamentos dela, né, as bases da companhia mudaram um pouco, mas não o suficiente para você classificar ela como uma empresa boa. O que há por trás desses mais de 10 bilhões de reais em lucro? Primeira coisa que você tem que desconfiar é olhando a receita. Por quê? A receita, vamos dizer que isso aqui é a receita, né? Isso aqui é a receita de uma companhia. Vou botar de azul que foi mais bonito. Isso aqui é a receita. Opa! Vou botar aqui uma coisa sólida. Pronto. Aqui é a receita da companhia, né? Aí da receita, você tem lá custos com os produtos. Vamos dizer que é isso aqui. Isso aqui foram os custos, ó. Então o que sobrou aqui é o lucro bruto. Do lucro bruto, eu vou descontar outras coisas também. Eu vou ter o EBITDA, por exemplo, vai chegar num ponto lá que tem o EBITDA. Do EBITDA, eu vou tirar outras coisas até chegar no lucro líquido, certo? Então, se você começa com uma receita que é a coisa mais abrangente, vamos falar assim, menor do que o lucro, alguma coisa tem de errado. Algo de extraordinário, algo não recorrente aconteceu no meio do caminho. Então, se você pega uma receita na casa dos 3 bilhões e 200 e o lucro na casa de mais de 10 bilhões de reais, é porque aqui no meio do caminho, geralmente, ou no EBITDA, ou no resultado financeiro propriamente dito, ou em impostos, aconteceu alguma coisa. E nas americanas, aconteceu tanto no resultado financeiro, quanto também na parte de impostos. A companhia teve impacto de impostos mais de 4 bilhões de reais. E em resultado financeiro, 14 bilhões. Foi isso daqui que ajudou a companhia a dar esse resultado de 10 bilhões de reais. Senão, ela teria amargado um outro prejuízo, meus amigos. Vou mostrar para vocês aqui de forma mais detalhada. O que aconteceu aqui? A companhia, ela reestruturou praticamente toda a sua dívida. Como é que está a situação das americanas hoje? A empresa em caixa, no último resultado, ela tinha aproximadamente 1 bilhão de reais. Vamos arredondar para 1 bilhão de reais. E
aquele prejuízo acumulado de mais de 43 bilhões já deu uma baixadinha para 34 bilhões 269 milhões de reais. O capital social dela subiu porque ela fez a emissão de novas ações, saiu de 15 bilhões 430 milhões para quase 40 bilhões de reais. Então, com essas mudanças, diminuição aqui do prejuízo, mais aumento do capital, a empresa saiu de um patrimônio líquido negativo de 29 bilhões de reais para positivo de 5 bilhões e 700 milhões. Mas percebam, o que está por trás desta mudança foi o simples fato da empresa ter convertido dívidas em suas ações. Basicamente é isso. E coisas correlatas a isso. Então, a empresa, nos últimos capítulos, ela tinha anunciado a emissão de 18 bilhões 815 milhões de novos papéis. Na época, não tinha acontecido o grupamento ainda. Então, a mudança, a emissão, o valor de emissão dessas ações era R$1,30. Hoje, se você for atualizar, se a empresa precisar emitir novas ações, o equivalente seria R$130. Você pega R$130, equivale a R$1,30 antes do grupamento, né? Amer 3 hoje, após essa subida toda, ela tá aqui em R$9,54. Então por aí vocês tiram, meus amigos. Aqui, ó, R$100, certo? Que era R$1 antes do grupamento. Ela não conseguiu se consolidar ainda acima dos R$10. O que eu quero que vocês percebam aqui. Quem comprou Americanas lá na região do R$1, achando que ela estava muito barata, ele tá aqui com menos de 10% do capital inicial investido. Então, essas altas do papel, infelizmente, acaba, iludindo muitas pessoas, pensando que esse papel vai subir aqui pro resto da vida. Ele pode pegar um pipoco aqui e bater nos R$100, sim. Quais são as probabilidades disso acontecer? Na minha opinião, são poucas. E vou dizer que são muito poucas realmente. E o outro são aqueles caras que sabem que a companhia é ruim. Ele não está sendo iludido, ele sabe como é que é a situação. Mas ele pensa que ele vai tirar a sorte grande e ficar aqui milionário. Vai dar o trade da vida dele. Como se todo mundo fosse idiota, só ele fosse esperto. Qual o problema? Muitos pensam assim. Então imagine esse jovenzinho que pensa desse jeito, que está se arrastando desde quando o papel chegou a bater no que hoje, após a grande queda, né, caiu aqui na região do R$1, depois voltou ali para os R$2, R$3 e aumentou a mão lá, R$1. R$1 tá muito barato nas americanas. R$1 naquela época equivale a R$100 agora. Então você tem 10%. Então, meus amigos, a companhia fez essa emissão monstruosa de ações. Então, o que era dívida, aproximadamente aqui, ó, 24 bilhões e 400 milhões de reais, virou ações. Então, quem estava posicionado na ação perdeu porque foi subscrito, porque foi diluído, desculpem, com essa subscrição, e perdeu porque ele pode ter enchido a mão numa empresa que não vale a pena, meus amigos, não vale, é pura especulação. E aqui nós temos melhor, visualmente, né, o que aconteceu nessa reestruturação de dívida. Mas primeiro vamos pegar os pontos, ó. Pontos foram basicamente 3. Quitação das dívidas com os credores através da emissão de ações e conversão de debêntures e o que foi pago aqui em dinheiro. Isso aqui teve um impacto financeiro, no resultado financeiro, de aproximadamente 5 bilhões e meio. Os credores que aderiram ao leilão reverso que a companhia fez, teve um impacto, essa adesão ao leilão reverso, de aproximadamente 6 bilhões e meio no resultado financeiro. E a reversão dos juros e variação monetária relacionada à dívida da empresa teve um impacto de aproximadamente 4 bilhões de reais. Isso aqui foi o que ajudou a empresa a dar esse lucro. E em relação à sua dívida, ó, vejam que no segundo trimestre de 2023, a dívida da companhia estava na casa dos 45 bilhões de reais. Aí tivemos aqui, ó, 12 bilhões de corte das dívidas financeiras, 4 bilhões de estorno contábil, diminuiu aqui 23 bilhões, arredondando, do aumento de capital da companhia, que ajudou a bater as dívidas. Porque qual é a questão? Quando você pega a dívida,
tem a dívida e tem os juros daquela dívida. Tem os juros projetados daquela dívida, os juros de determinado período. Então, geralmente, em recuperação judicial, juros incididos e juros que vão incidir, eles são cortados. A companhia, ela paga suas dívidas, mas obtém desconto. Então, só nesse desconto, a companhia já pode ter lucrado esses 12 bilhões, 16 bilhões de reais. E aí tivemos pagamentos via leilão reverso, créditos retidos, recompra dos créditos, etc, etc. Emitiu debêntures, 1 bilhão e 600 para quitar suas dívidas. E sua dívida hoje, rolar sua dívida. E sua dívida hoje, ela está muito próximo do 0 a 0. Então, o que nós vamos observar? O desempenho das americanas nos próximos resultados. Hoje saiu a atualização do Boletim Focus. Ele estima que o câmbio ele vai estar em 5,60 no final desse ano e 5,50 no final do ano que vem, acima das últimas projeções. E a taxa de juros se manteve em 11,75 desse ano, mas agora já está em 12% contra 11,25% no final de 2025. E a inflação também é esperada uma inflação maior. Essas são as últimas parciais. Então, empresa do setor de varejo, principalmente uma empresa que não está muito bem das pernas, é um cenário de juros altos, concorrência, lembrar que o segmento que as americanas atuam é um segmento bem concorrido, juros altos, inflação aqui acima do teto, estourando ali o teto da meta, não é um cenário nada positivo, porque se os juros sobem, o consumo tende a retrair, o crédito fica mais caro. Então tomem cuidado com essas ações que dão pipocos. Por exemplo, no último pregão, apesar de ter chegado próximo dos 200%, fechou com uma alta de apenas 180%. E hoje, que parecia aqui pipocar, voar, subir, chegou a subir mais de 90%, mas já tá fechando aqui com a queda de 1%. Já tá fechando, não, já fechou, já terminou. Então, se o cara se aventurou e pegou ali na região dos R$18, só em um dia, o cara perdeu mais de 40%. Por quê? Porque ele cresceu o olho e viu essa vela, viu notícias, infelizmente pode ter se deixado levar por influenciadores que não têm tanta responsabilidade ou não se atentam à responsabilidade do que eles estão falando, como eu tento ter aqui com vocês. Então, olhos abertos e pés no chão.